Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre a avaliação por competência. Mas o que é avaliação por competência? Ou melhor ainda, o que é a competência? Segundo o professor Newton Machado, competências são pessoas. A competência está relacionada com a pessoalidade, ou seja, não existe livros competentes, não existe computadores, não existem coisas competentes. O que existe são pessoas competentes, né? Competente é alguma coisa dentro de um âmbito, né? Existe competência por competência. Não existe competência por competência. Não existe competente para o que deve é. Existe competência em determinada situação, em determinado contexto, em determinada atividade. Então, eu sou competente nisso, eu sou competente naquilo, em determinado setor, em determinada obra, em determinado projeto. Competência é colocar em ação, né, o que se sabe. Então, a competência, ela indica a ação, né? Eu sei alguma coisa, eu faço alguma coisa que eu sei fazer. Então, competência está relacionado com a atividade, está relacionado com a ação, está relacionada com fazer. Então, competência, né, segundo o professor Newton, é a capacidade de se mobilizar o que se sabe em prol de realizar aquilo ou o projeto, né, aquele projeto. Ou seja, competente é aquele que tem conhecimento e esse conhecimento gera ação, gera obras, né, gera atividade. Então, competência existe. Outra coisa, competência existe dentro de um âmbito de pessoas, né? Existe competência em grupo de pessoas, né? Na coletividade. Tá? Não existe isso assim, eu sou competente. Eu sou competente dentro de uma determinada realidade, né? E como competência tem a ver com pessoas, né? Então eu sou competente, como eu meço a competência com relação às outras pessoas, né? Nós temos competência em grupo, em coletividade. Então a competência é o conhecimento que gera realização. Competente é aquele que tem o conhecimento e esse conhecimento produz realizações, produz obra, produz feitos, né? Isso é competência. No nosso caso, no caso de professores, né, nós ensinamos os conteúdos aos nossos alunos e que, sem dúvida nenhuma, eles são necessários, né? Assim, eu só ensino teoria, né? Eu não só ensino prática, eu não ensino teoria. Não tem como você fazer isso. Tá? Você pode ensinar matemática, mas para você ensinar matemática, você tem que ensinar as regras da matemática, você tem que ensinar os números, você tem que ensinar as equações. E aí você resolvendo os problemas, você mostra esses números, essas equações sendo feitas, mas você primeiro tem que mostrar para ele o que é uma equação, como se monta, como se faz. Para você falar em português, né, você tem que mostrar as regras de português, você tem que mostrar a ambiguidade, tem que mostrar os verbos, os adjetivos, os conjuntos. Não tem como você mostrar um texto e você não dizer o que está escrito ali. Quer dizer, não tem como aquilo foi parar ali, como é que aquilo está escrito, qual é a ordem das coisas. Então, você tem que ter conteúdo e você tem que ter a prática. Né? Mas eu só ensino prática, né? Não tem como. Por exemplo, eu posso ensinar a furar uma parede. Mas primeiro o aluno tem que saber o que é uma parede. Ele tem que saber como eu vou furar essa parede. Quais são os materiais que vão ser utilizados, quais são os equipamentos que vão ser utilizados para furar essa parede. A parede não vai ser simplesmente furada do nada. Para mim, pregar um prego, o aluno precisa saber o que é um prego, o que é um martelo, como é a operação de se pregar um prego, ou por que se prega um prego.
Então não tem como você ter prática sem conteúdo. Então, nós, os professores, nós ensinamos os conteúdos, né? E passamos as experiências de como esses conteúdos vão tornar atos, vão tornar projetos realizados, né? Então, o que nós temos que fazer é avaliar, então, né? Nós vamos avaliar, no nosso caso de avaliar competência, é avaliar, é procurar os resultados do aprendizado se os alunos sabem fazer o que foi ensinado. Ou seja, procurar no resultado do aprendizado, no resultado de tudo aquilo que a gente mostrou para eles, se eles realmente sabem fazer o que a gente pretendia ensinar, o que a gente quis mostrar para eles. Porque se a gente não souber o que a gente está ensinando, né, a gente não tem o direito de cobrar o resultado do aluno. Nós temos que ensinar o que nós sabemos. E nós temos que saber o que nós ensinamos. Isso, primeira parte da competência, né, depende de nós. Né? Nós temos que ter a competência de ensinar e de maneira que a gente vai ser compreendido. Os alunos, eles vão receber de nós e vão ter que praticar o que nós estamos falando. Se nós não estamos falando com competência, eles também não vão ter competência. Então, se nós não ensinarmos dessa maneira, nós também não teremos o direito de cobrar deles. Então, ensinar, avaliar por competência, né? Primeiramente, nós precisamos ter um resultado do que nós ensinamos. Se nós ensinamos a competência, então nós podemos cobrar a competência. Mas para nós ensinar a competência, nós temos que tê-la também. Nós temos que ser competentes também. Eu acho muito fácil, até de certa maneira, a gente cobrar dos alunos e dizer, né, não cumpriu o que foi feito, não cumpriu o que foi ensinado. Mas qual foi a maneira que foi ensinado? Né? Como foi vivenciado esses componentes? Como foi vivenciado essa aula prática? Como você transmitiu os conhecimentos aos alunos de maneira que eles possam adquirir as competências? Então, competência, né, do meu modo de pensar, é tudo aquilo que nós ensinamos e que nós sabemos fazer. Então, a partir do momento em que eu ensinei o que eu sei e aquilo que ensinei é do jeito que eu faço, então talvez eu tenha o direito de ensinar, de cobrar ou de avaliar se o aluno realmente obteve a competência. Essa é minha opinião, minha aula. Muito obrigado, desculpa as falhas.